Olá pessoal, mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar da Red Pill A brasileira. E esse A brasileira indica ao estilo brasileiro, à moda brasileira. E não é de hoje que o brasileiro ele imita estilos de outras nações, de outros países. Quando a gente olha para trás, a gente vê ali do século XIX, você tem até aqui no Rio de Janeiro construções como o Museu de Belas Artes, o Teatro Municipal, que são cópias de museu e de teatro francês. Então você também tem a imitação por parte ali da vestimenta. Então você num lugar como o Rio de Janeiro, que bate 35, 40 graus, você tem pessoas se vestindo com o estilo de pessoas que vivem num país que é mais frio. Então sempre quando a gente olha essas tentativas de imitação, a gente acha engraçado, acha meio caricato, mas isso permanece. E com a Red Pill não pode ser diferente, porque a Red Pill é uma importação. Então, olha-se canais da gringa, perfis da gringa, e começa-se a reproduzir um estilo que não leva em consideração aspectos, características brasileiras. E outra coisa também que a gente não leva em consideração é que muitas vezes esses países que a gente toma como cópia nem sempre são referência, né? Os Estados Unidos, do ponto de vista da moralidade, do estilo comportamental das mulheres e dos homens, bem, não é um modelo para nada. Mas, de alguma forma, esses homens que começam lá a explorar a Red Pill, a falar sobre o movimento dos homens, a falar sobre MGTOW, obviamente são pessoas que realmente pararam para refletir sobre as suas próprias realidades e começaram a teorizar sobre possibilidades de resolver essa situação. Ou quando não consegue resolver, pelo menos vai tentar ali sobreviver naquele contexto. E, obviamente, quando a gente olha a situação atual do Brasil, a coisa é bem pior, né? A coisa é bem pior, principalmente na questão jurídica. Esse problema com as leis prejudicando os homens lá nos Estados Unidos já acontece há muito tempo. Então, obviamente que isso impactou na forma de se relacionar. Eu sempre falo do caso ali da Ana Paula do vôlei, que mora lá nos Estados Unidos, e ela fala, né, sobre o filho, e o filho dela não saía com uma menina assim, se não fosse em casal, com outro casal. Por quê? Porque ele precisava de testemunhas caso aquela menina sugerisse alguma coisa, que ele tentou fazer alguma coisa que ele não tinha feito. Então, olha o nível de bitolação. Então, quando você vai conhecer uma pessoa, você precisa sair em casal, ter mais pessoas junto, justamente para que você possa ter testemunhas para alegar o que você fez e o que você não fez. Então, óbvio que isso impacta nos relacionamentos e óbvio que isso gera um afastamento entre homens e mulheres. Então, isso, de certa forma, também vai se reproduzindo aqui. Então, você já tem um país como o Brasil que tem uma instabilidade jurídica, a gente não acredita realmente nas instituições, a gente não acredita na justiça, por conta até das decisões e da atitude dos próprios caras que deveriam ser os representantes aí da moralidade, da justiça. Eles não dão exemplo para nada, muito pelo contrário. Tomam decisões muito estranhas lá, quando a gente fala lá das 11 sombras, lá, a gente acha algumas decisões muito esquisitas, e você tem o progressismo, que é uma máquina de moer, né, e que afeta não só homens, mas também as mulheres. E esse progressismo ele vai com essa ideia, né, de mais direitos, mais garantias, ele vai criando regulamentações e leis malucas que, obviamente, que vão estimular essa oposição, não só entre homens e mulheres, que faz parte realmente daquele conflito entre tese e antítese, que vai gerar uma síntese que é própria ali do marxismo. A gente pode até falar sobre isso em outro momento, mas
esse conflito entre homem e mulher, preto e branco, heterossexual e homossexual, rico e pobre, empresário e empregado, esse conflito faz parte de uma estrutura, né, que embasa todo o pensamento da esquerda. A esquerda quer isso, ela espera isso e ela vai tomar decisões com base nisso, porque ela quer estimular esse conflito, sim. Isso vem de Hegel, né? Já vem essa compreensão da realidade, né, funcionando dessa forma, já vem de Hegel. Marx ele aproveita ali a teoria de Hegel e implementa de uma forma mais eficaz. Então a gente tem que primeiro entender isso, que a questão não é só uma guerra entre homem e mulher. Então nós temos problemas que vão abranger todos os campos da nossa vida. Então se você, por exemplo, decidir não se relacionar, né, você vai ter ali, se livrar, vai se safar desse campo, mas você vai se deparar com problemas em outros campos. E a mensagem que eu tenho que trazer para vocês aqui falar é: sinto muito, mas você não vai conseguir ter uma vida em paz, independente do que você faça. Fatalmente você vai ter problema em algum campo, em alguma área da sua vida. Seja no campo amoroso, seja no campo de amizade, seja no campo de trabalho, seja na sua própria intimidade, você com você mesmo, você vai se deparar com algum tipo de problema em algum momento da sua vida. Obviamente que a gente, antecipando esses problemas e entendendo como é que eles funcionam, quando eles chegarem, você vai lidar de uma forma mais adequada, né? Você vai conseguir sobreviver, passar por esse problema de uma forma mais tranquila, entre aspas, do que para aquele cara que é pego de surpresa. Então, por exemplo, você tem uma realidade hoje que uma mulher ela pode chegar na delegacia, ela fazer uma queixa contra você e, bem, sua palavra vai valer muito pouco perante ali os policiais, perante o juiz, enfim. Então, se você já sabe disso, no momento em que você começa a se relacionar com uma pessoa, você vai levar em consideração, né, como é que essa pessoa se comporta, quais são os valores dessa pessoa, se é uma pessoa surtada ou não, se é uma pessoa que vai te trazer problema ou não. E aí você decide se vale a pena ou não investir naquilo. E o que eu percebo que destoa bastante do movimento masculinista lá nos Estados Unidos, do movimento aqui brasileiro, é que lá você ainda tem certa seriedade. Você tem pessoas sérias, pessoas que têm propriedade para falar o que falam, pessoas que estudam, pesquisam, então procuram ter um embasamento daquilo que falam. Então você vê que muitas vezes, quando os canais brasileiros eles vão fazer alguma referência, vão utilizar alguma fonte, vão trazer pesquisas estrangeiras, vão trazer artigos americanos, produzidos em faculdades americanas, enfim. Porque, obviamente, que a pesquisa acadêmica aqui no Brasil ela é muito limitada. Então, né, você tem ali o que pode e o que não pode pesquisar. Então, a academia, vocês sabem que, de um modo geral, ela é tomada por progressistas. Isso não significa que todo mundo que está dentro da academia é progressista, mas ela é, de certa forma, tomada. Então, mesmo que você tenha um professor, um orientador que não seja progressista, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de aceitar a sua pesquisa, porque ele vai pensar o seguinte: pô, será que isso pode me prejudicar minha carreira, me deixar mal com os colegas? Então tem esse problema aí. E uma coisa que a gente consegue perceber é que o foco está muito mais no homem e no que ele pode fazer. Então, há críticas ao comportamento feminino? Sim. Há crítica às mulheres? Sim. Mas o foco é no próprio homem e no que ele pode modificar em si para melhorar a sua vida, independente se ele decide relacionar-se com mulheres ou não. Então, lá o foco está muito mais no desenvolvimento pessoal do que no movimento masculinista aqui, que predominantemente você tem homens que reclamam de mulheres. Por quê?
eles nem param para refletir que talvez eles não estejam tão bem assim como eles pensam que estão. Eles não param nem para pensar sobre isso. E outro ponto também, muito significativo aqui, isso é o esperado, como dizia ali o professor Olavo, o brasileiro é um povo dinheirista, ele baseia tudo na função do dinheiro. E aí você vê que a solução para o pessoal da Red Pill, do pessoal do MGTOW, do movimento MGTOW, é ganhar dinheiro, porque eles acham que o dinheiro será a solução para todos os seus problemas. O dinheiro não vai resolver o seu problema de estar acima do peso. O dinheiro ele não vai resolver o seu problema de você ser feio. O dinheiro não vai resolver o problema de você ser uma pessoa que não é bem articulada, que não tem uma boa comunicação. O dinheiro ele não vai resolver o seu problema de ser burro. O dinheiro não vai resolver o seu problema de ser mangina. Então, são vários outros aspectos que não são levados em conta e o pessoal resume tudo em tem que fazer din, tem que ganhar dinheiro e aí a sua vida vai melhorar. Sim, o dinheiro é algo muito importante, né? Até por uma questão de sobrevivência, mas ele não é tudo. E outra coisa, tem gente que vai se esforçar a vida toda e não vai conseguir ficar rico. Pode ter uma vida um pouco mais confortável, né? Uma vida que talvez você tenha até uma certa fartura, às vezes você come bem, se alimenta bem, tem uma vida saudável, mas você não é rico, por exemplo. Tem muita gente que vive muito bem, que tem uma saúde, que é longevo, mas que não é rico. Porque, diferente do que todos esses coaches, do que todos esses vendedores de curso dizem, não é tão fácil assim enriquecer, cara. Tem gente que vai morrer morrer e vai passar a vida tentando ficar rico, até o ponto de, às vezes, desistir, porque existe o ponto sorte, existe o ponto conhecer a pessoa certa, existe o ponto formação, existe um monte de fatores, né? E, assim, se fosse tão simples assim, eu vou te passar uma receita de bolo e você vai ficar rico, eu acredito que o Brasil seria um país de milionários, porque o que não falta são pessoas vendendo essas ideias na internet. E eu falo isso não é para desanimar vocês, diminuir, mas sim para que vocês comecem a perceber que certas coisas fazem parte da estrutura da realidade e você tem que se conformar com isso, que é assim. Então, um cara feio, ele pode ser o quê? Ele pode ser um cara forte, ele pode ser um cara determinado, ele pode ser um cara confiante, mas o problema da feiura dele dificilmente ele vai resolver. Então, são coisas que você tem que levar em consideração. Por exemplo, o cara que ele é mangina, eu entendo que é difícil mesmo superar isso, mas ele pode tentar, ele pode procurar outras coisas que podem ocupar a vida dele para que ele não exerça essa manginice o tempo todo. Ele pode estudar, ele pode se tornar mais consciente disso para tentar diminuir o seu ímpeto de, às vezes, de elogiar uma mulher, de ficar tentando agradar o tempo todo. Então, são uma série de fatores que você deve melhorar, que o simples fato de você ter dinheiro ele não vai resolver isso. Então, o desenvolvimento pessoal ele é importante, sim, tem que levar em consideração, mas também tem que entender que nem tudo é milagre. Todos nós temos limitações. Tem pessoas que têm uma predisposição maior para atividade física, então ela vai se adaptar melhor a um estilo de vida mais saudável. Tem pessoas que têm um foco, têm um controle maior na alimentação, então ela vai conviver melhor com o estilo de vida que tem que implementar uma dieta integral o tempo todo. Tem pessoas que são mais afeitas à educação, ao estudo. Dificilmente você vai ter uma pessoa que está bem na dieta, está bem nos esportes, está bem intelectualmente. Entendeu? É esse modelo que tem se criado nesse meio masculinista de achar que isso é fácil de ser alcançado, que isso é simples, que qualquer um pode ser inteligente, bonito, bem-sucedido, rico. Isso aí é uma mentira que esses caras estão pregando.
E aí são pessoas que vivem na internet, vivem fazendo lives de 4, 3 horas, às vezes 2, 3 vezes na semana. E são canais que muitas vezes não são monetizados, são canais pequenos, relativamente pequenos, e aí você consegue perceber que não dá para viver desse canal, porque eu entendo, por exemplo, o cara que produz muito conteúdo e está aqui na internet, porque ele transformou aquilo num trabalho. Ok, não tenho nada contra isso. Mas a questão da pessoa se dizer tão bem resolvida, tão bem sucedida financeiramente, profissionalmente, e tá passando 4, 3 horas fazendo live, às vezes 2, 3 lives num dia, bem, alguma coisa está errada. E às vezes vocês não se tocam disso. Porque um cara que, fora da internet, ele está bem resolvido, ou seja, profissionalmente ele está bem resolvido, é um cara ocupado. Então pense nisso. Pense que a vida ela impõe sim limitações e tudo bem. A gente vai tentar conviver com isso, a gente vai tentar resolver, mas nem sempre a gente vai encontrar a solução. E aí aqui eu trago aquele pensamento estoico, que a gente já falou aqui várias vezes no canal, que é o seguinte: aquilo que você pode resolver vale o seu esforço para tentar resolver. Mas aquilo que está fora do seu alcance, você não deve nem se preocupar com isso. Você tem que ignorar e focar sua atenção em outra coisa. Isso é básico do estoicismo. Básico. Então, veja, usando esse mesmo raciocínio, não dá para você mudar o outro. A pessoa só muda se ela quiser. Não vai rolar essa ideia de que o homem tomando certas atitudes vai mudar o comportamento feminino. Não vai. Ainda mais na sociedade do jeito que está hoje. Então, o foco não deveria ser apenas em criticar as mulheres ou estimular um ódio a mulheres, mas sim focar no indivíduo, na pessoa, no homem que está aqui escutando o que a gente tem para dizer e falar assim: cara, olha só, você pode ser melhor, você pode melhorar. Agora, quanto a relacionamentos, quanto ao comportamento feminino, isso está muito longe do que a gente possa fazer, A gente não pode mudar, a gente não pode, a não ser que elas queiram, e é o que acontece. Muitas mulheres vão percebendo o mal que o feminismo fez a elas, vendo que aquilo que ela foi ensinada a vida toda como algo bom não é exatamente bom, não serve para ela, e aí ela vai mudando, mas ela muda porque ela quer. Não é porque os homens deixaram de se relacionar com ela, entendeu? Ela muda porque ela viu que aquilo não é vantajoso. E todos nós somos assim. Todo ser humano é assim. Ele vai ver ali o que ele consegue extrair mais vantagem. A não ser, por exemplo, no caso de ter um filho, por exemplo. Qual é a vantagem de ter o filho? Nenhuma. Mas você faz aquilo por amor, porque você acha que é uma ideia boa ter um outro ser humano que você ama, que você quer cuidar, que você quer proteger e criar. Mas, obviamente, todo mundo sabe, todo mundo que tem filho sabe que é um trabalho danado. E aí você tem uma dedicação de 20 anos, às vezes, ou até mais de 20 anos. Mas você entende que aquilo faz parte da estrutura da realidade, aquilo era uma coisa que você quer, seja instintivamente, seja conscientemente, por uma questão religiosa, por exemplo, ou porque simplesmente você entende que essa relação, essa vida em família, ela é frutífera, ela é produtiva, ela estimula você a se tornar uma pessoa melhor. Então tem vários motivos, mas que é vantajoso, que você ganha. Não, obviamente não. Obviamente não. Muitas vezes, dependendo da quantidade de filhos que a pessoa tenha, essa pessoa vai vivendo uma vida muito simples. E por mais que ela se esforce, ela não vai conseguir ficar rica. Justamente porque há todo um gasto envolvido ali. Então a gente vê que existe toda uma falácia no meio masculinista de pessoas que a gente não sabe qual é o nível financeiro, porque o que eu vejo é muita contação de vantagem. Então são caras que vêm com o discurso de que parece que eles estão podendo escolher a mulher, mas nem botar a cara botam na internet, então ficam ali contando um monte de vantagem e a galera vai comprando isso. São caras que
alegam ser bem-sucedidos financeiramente. A gente não sabe até que ponto. Que eu sou nome digital, cada mês eu estou num país diferente e tal, e que tem uma experiência de vida, que conheceu vários países, pegou mulher de vários países. E a gente não sabe exatamente, até porque, por exemplo, um nômade digital, um cara que é nômade digital, tem um canal até relevante aí na machosfera que o cara fala isso. Pô, se você é nômade digital, você está com medo de quê? Você está escondendo o quê? Eu acho que, se você não tem apego, você não mora no Brasil, você está andando o mundo aí, por que você não mostra o seu lifestyle? Né? Por que você não mostra ali suas viagens, os lugares que você visita? É sempre um mistério, é sempre escondendo. Cara, você não está no Brasil, foda-se, quem vai te pegar? Qual a implicação que você pode ter? Então, quando fica esse mistério todo, que não faz sentido para mim, um cara que está fora do Brasil, ele não precisaria ter medo de se expor. No Brasil eu até entendo, que é o meu caso, mas o cara que está fora, não faz sentido o cara se esconder, não faz sentido o cara não mostrar o estilo de vida que ele leva. Então, cuidado com isso. E outro ponto também é com a misoginia, né? E que se fala tanto... quando a Red Pill ela meio que foi para mainstream, o pessoal começou a falar, houve muito essa questão assim, não é misógino, nós não somos homens misóginos. Bem, não é o que parece. O que parece é que há realmente ali uma guerra declarada às mulheres, um ódio às mulheres. Porque se não me entra na cabeça, canais aí com muitos inscritos e com muitas visualizações, os caras ficam o tempo todo falando sobre mulheres. E eu nem culpo os caras que fazem isso, porque o que dá view é isso. E aí você tem que refletir também no seu comportamento, você que está me ouvindo, tem que pensar aí o que você anda consumindo e se certas falas que você tem, certas atitudes que você tem, não são réplicas do que você está consumindo. E esses caras ficam falando de mulher isso, mulher aquilo, mulher faz isso, mulher faz aquilo, e não sei o que não é para se relacionar, que não. E aí você começa a colocar isso, até às vezes de forma inconsciente na tua cabeça, mas talvez não seja exatamente isso que você queira e talvez não seja exatamente isso que você pensa. Eu sempre trago essa contradição. O cara tá ali numa live metendo pau na mulher. E aí quando eu falo assim, mas e tua mãe e tua irmã? Aí, não, peraí, não é assim, não é bem assim, olha lá, calma aí. Então, tem uma inconsistência, tem uma incoerência. Então, tua mãe é exceção? Tua mãe é honradinha? Mas o que você estava falando até agora não servia para todas as mulheres, agora não serve? E tua avó? Tua avó não, tua avó era santa? Então, a gente tem que pensar nisso. São coisas que a gente tem que pensar e começar a analisar a vida real fora da internet. Porque quando eu olho a vida real que está acontecendo, quando eu fujo desses canais aí que ficam o tempo todo marretando esses casos críticos, eu vejo pessoas se relacionando, tendo filho, construindo. Às vezes dá certo, às vezes dá não. Mas eu não vejo, todos os homens sendo presos e perseguidos e sofrendo falsas acusações. O próprio caso recente da Ana Hickman está mostrando aí que ela está se dando mal com a mentira dela. E só por isso eu vou ser imprudente, eu vou acreditar na justiça brasileira? Não é isso. E essa que é a dificuldade muitas vezes de vocês. O que eu estou demonstrando aqui é que nem sempre o que é exposto no canal, nesses canais masculinistas que ficam o tempo todo mostrando casos de mulheres tendo atitudes bizarras, caras se dando mal, isso corresponde a uma parcela da sociedade, não a totalidade. E aí, para que serve a Red Pill? É um conhecimento, é um instrumento que vai te orientar. A questão, eu sempre falo, analisar as red flags é essencial. Era algo que eu fazia antes mesmo de conhecer a Red Pill. Eu sabia o tipo de mulher que eu queria me relacionar.
Então, quando eu via, por exemplo, que a mulher falava alto, era barraqueira, tinha um comportamento meio de favelada, eu não era esse tipo de... Por mais bonita que fosse, por mais que tivesse me dando uma... Era o tipo de mulher que eu não me relacionaria, porque eu sabia que ia trazer problema. Assim também que eu considerava, né? Porque uma coisa que eu sempre achei estranha foi assim: mas os opostos se atraem. É uma coisa que eu sempre achei estranho. Porque por que você vai se relacionar com uma pessoa que é totalmente diferente de você? Essa coisa do oposto se atrai, eu acho muito esquisito. Então, obviamente, você vai ter que encontrar uma pessoa que tem uma certa afinidade com você. E isso, pessoal, se você quiser, se você não quiser se relacionar, está tudo bem. Mas não imagine que o estilo MGTOW, no qual você decide não se relacionar, e veja bem, aqui aí que começa a questão da distorção. Não tem nada, quando você olha o movimento MGTOW na gringa, não tem nada falando que o MGTOW não se relaciona, que não tem mulher. A coisa do MGTOW é muito simples. Caso você não saiba, o que é o fundamental do MGTOW? O MGTOW ele não precisa de validação externa, ele só precisa da sua própria validação. Então ele vai fazer coisas, né, em que ele vai dedicar-se, né, vai empreender um esforço ali e ele vai se satisfazer com os resultados. Não porque uma mulher tal elogiou, não porque o pai, a mãe dele elogiaram, ou porque os amigos. Não, ele não está procurando validação de ninguém. Ele só procura a sua própria validação. Ele procura fazer coisas em que ele vai ver, sim, consegui, construir, realizei. E nesse meio ele pode sim se relacionar com mulher, não tem nada disso. Essa coisa, essa coisa de falar assim, que o cara que se relaciona com mulher hoje é um fracassado, tá fudido e tal. Isso aí é bizarrice desse movimento MGTOW brasileiro, cara. Afinal de contas, você é um cara, vamos supor que você tem um estilo de vida aí, MGTOW. Você consegue, você tem ali um bom desenvolvimento pessoal, você tem um bom físico, você tem um bom trabalho, você tem dinheiro. Pô, você vai deixar de transar porque existe uma meia dúzia aí de cara aí que tá frustrado com o relacionamento, falando que você é um merda se você se relacionar, cara. Você vai abrir mão, vai deixar de ter algo que é prazeroso para você? Obviamente, você vai tomar cuidado. Você não vai se casar, você não vai namorar, você vai usufruir ali e tal. Até porque a gente entende o seguinte, não existe MGTOW casado. Né? Não existe, porque no momento em que... E nem namorando, porque quando você namora, né, já a partir do namoro você tem que ceder. E algumas coisas você vai ter que fazer para agradar sua parceira sim. Coisas que talvez você não quisesse fazer. Então, quando você começa a ceder, quando você começa a deixar de fazer algumas coisas, por conta da mulher que você está, você já deixou de ser MGTOW. Porque você quer que ela perceba que você está empreendendo um esforço e que você quer agradá-la. Então, você automaticamente deixa de ser MGTOW. Agora, tu está numa balada, tem uma colega de trabalho que quer comer, você vai lá e come, porra. Você não vai fazer, você não vai deixar de ser MGTOW. Aconteceu uma vez e tal. Agora, no momento em que você começa a ceder e procurar a validação dessa outra pessoa, aí não é mais MGTOW, entenderam? Porque que não pode ter MGTOW namorando ou MGTOW casado, mas esses lances aí, né? E é uma coisa que eu acho que se você é MGTOW, você deveria assim aproveitar essas oportunidades e não recorrer a GP, né? Enfim, não vou criticar quem faz uso disso, tudo bem, é um problema seu, mas eu acho muito arriscado, né? Os lugares em que essas meninas trabalham, você tem chance de tomar um golpe, você tem muita chance de se fuder ali, né? Por causa de um cafetão da vida, ou dela armar alguma cilada, ou ela mesmo te roubar. Né? Então, a chance de você contrair uma doença também é grande.
Enfim, eu acho que tem que ser uma coisa que vai surgir ali de forma natural, às vezes num passeio, num lugar que você for, e aí vai surgir, né? Eu não recomendo o consumo de programadora, não. Eu acho que se você é um cara controlado e você pode esperar, para que se afobar? Uma hora vai aparecer alguma mulher querendo te dar e você vai e aproveita. Né? Então, veja que o próprio movimento de MGTOW ele tem uma compreensão muito distorcida e muito tosca aqui. Então, eu espero que vocês entendam que essa própria Red Pill, a brasileira... Veja, um dos caras que, vamos dizer assim, durante um tempo foi um grande expoente da Red Pill que ajudou a propagar isso foi o Rolo Tomasi. O cara é casado. E aí o cara, né, vai falar que não é red pilado, mas bem, beleza, você pode achar que ele não é red pilado, mas ele escreveu um livro que é uma referência para muita gente que se diz red pill e que nem sabia, quando começa a propagar as ideias do Rolo Tomasi ou comentar o que ele escreveu, que nem sabia que ele era casado. E aí no momento que descobre que o cara é casado, aí ele passa a não valer mais nada, né? Então assim, cuidado. Porque a Red Pill ela não diz respeito a nada contra o casamento. Então, é obviamente que você pode ser um cara consciente, né? Ou seja, ter tido contato com a Red Pill, mas ter família, ser casado, isso não impede uma coisa. Isso é uma outra tosquice que existe aqui. Você só enxerga as coisas como são. Certo? Então, tem um exemplo que é interessante para vocês pensarem, e aí eu finalizo esse vídeo. Veja, na antiga nobreza, né, você tinha ali, muitas vezes, o cara ele já tinha a mulher que ele iria se casar, isso já estava definido, às vezes antes dele nascer, ou era definido quando ele era criança. Porque eles entendiam a importância da constituição familiar, da seleção, né? Ou seja, percebendo que muitas vezes a escolha do seu parceiro ou sua parceira para esposo ou para marido era mais importante do que o amor que havia, porque eles entendiam que o amor poderia aparecer ao longo da convivência. Isso na nobreza, né? Então você vê um caso até relativamente recente, quando você tem ali a nobreza ali inglesa, né? E quando você tem lá aquele cara lá que casa com aquela Lady Di, o quanta vergonha aquela mulher fez para a coroa. E, consequentemente, também o próprio príncipe, né? Ao decidir se casar com uma mulher que não fazia parte da nobreza, ele já foge do roteiro e ele gera problemas ali para a família real. E é interessante porque quando você vai para certas regiões do interior do Brasil, isso também era uma prática comum, mesmo nas pessoas pobres. Eles entendiam que sim, a seleção ali, ver o que seria mais vantajoso, com quem seria mais vantajoso se casar, era uma coisa que era levada em conta também. Porque tinha mais segurança ali para o casal, né? E tendo o casal consciência disso, que eles tinham ali um objetivo comum, que era a constituição de uma família, para continuar um legado, mesmo da pobreza, que você, né, nem todo mundo que tinha esses casamentos arranjados eram ricos, mas ele entendia que havia uma estabilidade naquele relacionamento e que marido e mulher, juntos, com o mesmo ideal, conseguiriam enfrentar as dificuldades que a vida ia impor. Então a gente tem que entender isso, que a família, a constituição familiar, sempre foi para poucos. Sempre foi. É algo difícil e é algo desejado, principalmente para aquelas pessoas mais conscientes. Se não fosse assim, essas famílias, né, esses Rockefeller, Bilderberg, esses caras não iam construir famílias, não teriam preocupação. Vai lá ver nos clubes que eles frequentam qual é a estrutura lá familiar, vê se tem espaço para viradagem, vê se tem espaço lá para isso.
Vê se eles não estão preocupados e estão tendo filhos e deixando seu legado. Ah, mas é porque eles têm muito dinheiro e têm um legado e tal, não sei o quê. Tá? Mas a questão é o seguinte, o que o sistema determina para nós hoje é impossibilitar, inviabilizar cada vez mais a constituição familiar. Porque entende-se que uma família, por mais pobre que ela seja, se ela é estruturada, se ela é sólida, na terceira geração, se você compara a primeira geração com a terceira geração, você vê que há uma ascensão social. Então, a estrutura familiar ela é essencial para a geração de riqueza e acúmulo de riqueza. E o sistema não quer isso. Ele quer que os seres humanos continuem se reproduzindo, mas de maneira desestruturada. Tanto é que muitos desses migtaus aí que hoje estão na internet, fazendo a cabeça de vocês, foram pessoas que foram casadas, que reproduziram e que não conseguiram permanecer num relacionamento. Eu não estou nem falando que a culpa é deles, mas o fato é que não conseguiram, foram mal sucedidos nos seus relacionamentos, reproduziram e se separaram, assim como o sistema quer. É isso que o sistema quer. Então, cuidado com esse movimento masculinista à brasileira.